et Spiritus Sancti. Amém. Celebramos hoje São Luís, rei de França, Luís IX, um grande e santo rei, hein? Puxa vida. Imagina, com tenríssima idade, foi levado ao trono. Ele mesmo educou os filhos. Essa carta testamento que ele escreve ao filho sucessor, que nós lemos hoje no ofício das leituras, mostra bem. Meu Deus, quanta diferença! Eu fico imaginando, a gente não pode deixar de pensar nos príncipes odiernos. A gente aprende a chamar assim os grandes homens que governam o mundo hoje. Sobretudo, é claro, na política e nas finanças, na economia. Mas não deixa de ser, quer dizer, na verdade, os maiores, os grandes príncipes não são absolutamente queridos os governantes que estão aí sobre as nações, e nem mesmo as grandes autoridades mundiais, como, por exemplo, os chefes da ONU, de outros organismos internacionais. Não, os grandes príncipes deste mundo hoje, príncipes satânicos, por sinal, não é? Mas são os chefes dessas famílias, dessas 100 e poucas famílias que se sobrepõem com o seu plano diabólico, se sobrepõe sobre toda a humanidade. E acima destas famílias, aquelas 15 famílias que estão lá no topo dessa pirâmide. E entre estas, um nome explica, quer dizer, vários nomes, Rockefeller, Rothschild, mas hoje lembraram o escândalo recém-anunciado que envolve um outro nome, que é George Soros. George Soros. Isso. Saíram à luz novos documentos daquele escândalo Wikileaks, que apontam a atividade de Soros no Vaticano. Enquanto ele aí empreendeu altas somas, justamente para que Francisco, bem, tudo, queridos, tudo, domina tudo. Francisco visitasse os Estados Unidos, Francisco se alinhasse com o programa satânico da ONU, mais do que alinhado. E até a Laudato Si, essa falsa encíclica, teve influência no rio de dinheiro desse homem. A Laudato, essa falsa, porque ele queria que a igreja se alinhasse com esse programa de aquecimento global e dissesse uma palavra satânica sobre isso. E conseguiu, está tudo ali. Tudo aí, isso mesmo. Não é só um documento que a gente olha, não, mas é uma denúncia de escândalo. Não, é a realidade, são os fatos. Os fatos comprovam. Vai acontecendo. E mais recentemente, quer dizer, mas também com essa visita de Francisco aos Estados Unidos, mas agora através de Maradiaga, aquele cardeal sul-americano aqui, completamente entregue, um homem de confiança de Francisco, um dos maiores, completamente entregue ao programa do demônio,
ele tratou de, através de Maradiaga, justamente influenciar as eleições, as próximas eleições nos Estados Unidos. Eles não querem Trump. Eles querem a Hillary. E veja como agora aquela palavra de Francisco no avião, e as palavras de Francisco no avião têm os maiores efeitos, não esqueçam. Soa alto, soa muito alto. Acusando justamente Trump de nem ser cristão, de ser católico. Não pode ser cristão um homem desse, diz Francisco. Até Francisco consegue botar lá a sua locuela, isso cumpre as profecias bíblicas, é só ler o Apocalipse. O anticristo, o demônio, consegue colocar a sua locuela até na boca do falso profeta, que é Francisco. Quer dizer, olha, na mão de que príncipes está a humanidade. Tanto os príncipes religiosos, e o mais alto deles é o rei. Aí o antipapa Francisco, quanto dos governos e destes maiorais aí, que acima dos governos realmente geram o mundo. Essas famílias satânicas. Quando contrastamos isto com os príncipes católicos, quando a igreja é que era o modelo, a igreja é que ditava e dizia aos príncipes como viver, como agir, como gerir seus reinos. Hoje é tudo ao contrário. São os príncipes deste mundo que vêm e entram na igreja adentro, o Vaticano adentro, essa prostituta que se vendeu ao demônio e comanda até este antipapa para alinhar a eles, na verdade, num serviço contra Deus e contra o homem. Contra Deus e contra o homem. Quer dizer, há uma reviravolta total, completa, absoluta, tão forte, tão terrível, que não há outro que confessar que estamos realmente no finzinho, no finalzinho dos tempos. Até porque eu digo, olha, começam a vazar estas notícias. É claro que isso não sai no Jornal Nacional dessa maldita Globo, sai também aí, tudo já, essa empresa, como dizem, essa empresa de notícias, essas empresas televisivas e de notícias, tudo empresa porque estão nas mãos desses grandes homens, dessas grandes corporações, não trazem a verdadeira notícia. Então, basta quando começa a sair por outros meios, então é sinal de que realmente, quer dizer, aos poucos o povo vai tomando consciência e o demônio tem que agir antes. Tem que agir antes. Então, o tempo urge. O tempo urge para Lúcifer. Não pode perder tempo. Ele precisa agir. Precisa agir logo. Precisa agir agora. Antes que o homem roube-lhe o reino e se volte para Deus. Diante dessas verdades que ficam transparentes, vão transparecer. Queridos, tomar esta consciência. Estamos, tanto em âmbito religioso, e não é só Francisco, são cardeais, como vemos Maradiaga,
são os bispos, padres, todos eles são cegos e surdos e mudos, que não querem ver, não querem ver. Então, estamos entregues às mãos de líderes religiosos e leigos do mundo que realmente já não agradam a Deus, não procuram a Deus. Antes, aliam-se com o plano de mal do próprio demônio e, sem dúvida nenhuma, querem destruir a igreja, a santa igreja de Deus e a humanidade. Esta é a verdade límpida e clara que sai do pequeno olhar sobre a ação dos homens de igreja e destes homens do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá-nos o dormis Et cum Spiritu tu. Oremos. Veritas mia et misericordia mea cum ipsu, et in nomine meo exaltabitur cornu eius.